Oi, tudo bem com você? E aí, tá dando para acompanhar direitinho? Tá sendo mais esclarecidas as dúvidas? Eu quero te ajudar agora, nesta aula, a ter umas dicas de como começar a aproximar a sua criança, então, do seu próprio elemento. Mas veja bem, não é para você sentar com a sua criança e dar uma aula para ela. Agora eu vou te ensinar sobre o seu elemento, que você precisa aprender para se ver neste elemento. Não, longe disso. É algo que tem que ser introduzido na vida aos poucos, com poesia, com a simbólica, com a percepção e com as oportunidades que você tiver. Então, por isso é muito importante você sempre olhar para o seu filho, porque é na medida da necessidade dele que você vai poder fazer as analogias e associações com mais precisão e assertividade. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, mas não deixe de fazer o teu próprio exercício, né, de sensibilidade. Por isso, deixei aquele módulo sobre o olhar simbólico, acerca de cada elemento, de como você pode trabalhar melhor essa associação, essa transcendência do elemento concreto para a realidade humana, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente está ali com a criança por volta de 4 anos, e como eu disse, até aqui, antes disso, é só estratégias, não tem muita conversa mesmo, aqui você já começa a aproximar as crianças ali a partir de 4 anos, formando o imaginário da criança, apresentando para ela, então, vamos começar aqui pelo elemento da água, né? Aproximando ela do elemento da água, fazendo com que ela observe, toque e sinta mais, com mais propriedade, a água do que os outros elementos. Vale ressaltar que é muito bom que você converse com ela sobre todos os elementos, porque eles são complementares, porque todos eles tendem a nos ensinar. E sobre essa perspectiva, à medida em que ela for amadurecendo, você vai ter ainda mais recursos para dialogar com ela sobre a construção da personalidade dela. Mas vamos lá, ali com 4 anos você começa a dar então mais aspectos gerais da água, mas deixando-a tocar. Olha só essa água, que como é bom, você gosta de brincar com a água? A água gelada, a água fria e a água quente. Coloque a água nas 3 temperaturas para ela perceber a diferença, ver qual que ela gosta mais e deixa. Agora não é para ficar fazendo marcações e associações do elemento com ela ainda. Mostre para ela a água derretendo, né? O gelo derretendo, o gelo virando água, né? E a água virando gelo. Mostre para ela também como que é o vapor. Olha só o vapor, por exemplo, tá numa sauna ou na panela do arroz, quando você levanta a tampa e ali ficaram as bolinhas. Esse vapor que sai aqui da panela quentinha, isso aqui tem água. E vai demonstrando para que a criança vai percebendo, a curiosidade dela vai se aguçando e ela vai recebendo aquelas imagens junto com aquelas informações. Né? Coloque ela para observar o chuveiro, a chuva, a água da torneira. Uma vez eu estava com meu filho passeando pela rua e ele viu uma água saindo de um cano que estava meio que escondido ali, né, pela terra. E ele viu que estava saindo como se estivesse brotando a água do nada. E ele olhou, ficou interessado, mas mais do que isso, ele quis acompanhar o percurso que a água estava fazendo. E eu achei interessantíssimo, porque ele, como é do temperamento da água, eu aproveitei essa oportunidade para deixá-lo observar bastante e ainda conduzir esta observação. Como eu disse, primeiro partiu da curiosidade dele, lembra do modo de aprender da criança? Depois eu comecei a dar algumas estruturas de, olha só, por que a água não veio reta? Por que ela está dando algumas voltinhas? Ela encontrou com a pedra e aí ela começou a dar a volta. Olha só, quer dizer que ela não parou porque encontrou uma pedra no meio do caminho, mas ela deu a volta na pedra. Se a água tivesse mais forte, o que aconteceria? Mãe, ela podia até empurrar a pedra. Exatamente, se ela tivesse com mais força, com mais volume, poderia até empurrar a pedra. E continuamos o nosso caminho.
Aqui é só para que ela já vai percebendo as possibilidades e formando o seu imaginário acerca daquele elemento. Uma vez que a nossa intenção é conduzi-la a conhecer o seu próprio elemento, certo? Então, você quando coloca um copo numa água, coloca as coisas e mistura, né, para fazer um suco, vai fazendo com que a criança perceba isso. E vai você também percebendo, não é? Porque muitas vezes isso já está passando desapercebido na nossa mente, mas em favor da educação dos seus filhos e com certeza em favor da sua autoformação, porque isso nos influencia, nos toca também, nos abre mais para sermos mais apreciadores, contempladores da própria criação e da realidade ao nosso redor. Faça esse exercício de afinar o seu olhar para perceber esses pequenos detalhes da vida e, em especial, do elemento do temperamento do seu filho. Você vai ver o quanto que isso vai ajudar a fazer com que esse diálogo seja cada vez mais natural e vai dar para ele mais consistência acerca do que ele pode fazer com o seu próprio temperamento. Quando tiver ali já para os 5, 6 anos de idade, você já vai poder começar então a fazer a associação do elemento com a pessoa. De falar assim, aqui você já pode introduzir aquela historinha, a historinha-chave, né, que a gente colocou já no curso para vocês. Você pode fazer a introdução, já contar a historinha, contando ali a estrutura deste conhecimento, né? Dando para a criança ali o pano de fundo que vai agora ajudá-la a perceber por que a associação deste elemento com ela mesma. E aqui você já vai poder começar a trazer aquelas reflexões de, olha só, veja como que é a água. Quando Deus criou a água, Ele colocou ali os animais. Ali foi o primeiro lugar onde já começou a haver vida. E como que é debaixo da água? Existem animais, existem peixes, existem plantas, existe uma vida no oceano. Pode até fazer pesquisa com as crianças. Tem um livro, depois eu vou indicar para vocês também o nome, que fala que ele é lindo, que traz sobre as realidades do oceano, e ele tem aquelas... esqueci o nome agora, gente. Quando você abre a página, que a página salta, assim, né? Que tem aquelas animações. Lindíssimo livro. Pode ajudar também na ilustração para eles conhecerem como que existem coisas interessantes dentro da água, tá? Olha a analogia. Dentro da água existem muitas coisas interessantes. Dentro da pessoa que tem as características da água, ela guarda um mundo muito bonito, muito intenso de vida, de movimento. Quem vê o oceano por cima nem imagina tudo que tem lá dentro. Já pensou se desse para ver? Já pensou se a gente conseguisse colocar para fora toda essa vida que está dentro? Nossa, como ia ser bom! Será que Deus não gostaria que a gente pudesse fazer isso? Que a gente pudesse trazer para fora mais dessa vida que está dentro da gente, expressar como a gente se sente? Nossa, ia ser muito legal conhecer tudo que tem dentro de uma pessoa que tem este elemento como característica. Já pensou? Aqui você está começando a dar ideias, a dar possibilidades. Entende que começa a acontecer coisas aí dentro e olha, traz para fora. Ajuda a criança a ter uma imaginação mais ativa. Geralmente os fleumáticos parece até que tem pouca capacidade de imaginação, porque está sempre dependendo de alguém junto para estruturar a brincadeira, para fazer as coisas junto com ele. Mas a partir do momento em que você vai conduzindo, vai dando alguns pequenos starts, elas começam a decolar e conseguem ficar horas brincando. Aqui em casa eu tive muita dificuldade com o Paulo Vitor nas primeiras idades, porque mãe, vem comigo, mãe, quero estar junto, mãe, não quero ficar sozinho, mãe, eu não sei brincar, mãe, eu brinco de quê? Então vamos começar a brincar assim. E eu começava, fazia as coisas, nossa, eu tenho que sair, daqui a pouco eu volto. Esse daqui a pouco eu volto, deixava ele ali mais tranquilo por um tempo e ele começava a desenvolver as brincadeiras dele. Hoje ele tá com 7 anos e o garoto fica horas brincando no quarto ali, tranquilo. Toda hora ele vem, né? Vem me dá um beijinho, vem, conversa comigo alguma coisa, mas ele já consegue fazer as brincadeiras dele sozinho com muita imaginação.
A gente também pode ajudá-la a perceber o quanto que a água é calma. Olha como que a água é calma, está sempre ali junto de alguma coisa, né? Você não vê a água sozinha, solta no ar, sozinha por algum lugar. Ela está sempre perto ali no chão. Ou ela está agrupada com mais águas, ou ela fica perto ali da parede. Olha só que interessante o jeito que a água é. Já percebeu o quanto que você também gosta de ficar junto? O quanto que você gosta de ficar perto de alguém, perto da gente, o tanto que você sempre que quando vê alguém, prefere ali ter uma segurança com alguém. É próprio da água, mas a diferença é porque a água é água. E você é uma pessoa livre. Você pode ficar sozinho, você pode andar sozinho, pode ter confiança de fazer as coisas, porque você é muito bom, foi feito por Deus e Deus te fez capaz de andar do jeito que você quiser. Olha como a gente está pegando aquela característica que às vezes traz um certo tom negativo e usando a favor, entregando para ele de falar assim, eu sei que é assim e é por causa disso que é assim, mas olha o que você pode ser. Este tem que ser o nosso olhar. Respeitar, conhecer, respeitar, acolher, mas ofertar possibilidades, para que então a personalidade dele comece a ser construída independente das suas inclinações. Entende o movimento? Mas esse tipo de conversa é mais para frente, com as idades mais para frente. Aqui a gente só está estruturando. Lembra também que eu falei que a gente vai estruturando o caminho para o fleumático e daqui a pouco a gente deixa que ele consegue agir sozinho? Então a gente começa isso desde cedo, porque sabemos que temos uma criança com este temperamento e que precisamos educá-la para a vida. A gente vai poder falar também sobre o relaxamento. É a parte que eu mais gosto de falar sobre os fleumáticos. Já percebeu o quanto que a água relaxa, descansa? O quanto que quando nós estamos doentes, nós já queremos tomar um banhozinho para ficar melhor, a gente se sente até mais disposto. Quando tá frio, a gente quer um chá quente. Quando tá calor, a gente já pensa logo numa água para refrescar. Olha a importância da água. Olha o tanto que é necessária a água. Sabia que você também é muito importante? Sabia que quando eu tô com você eu me sinto bem? Sabia que você consegue descansar a mamãe, descansar o papai? Sabia que você tem esse dom de acolher as pessoas gostam de estar com você, tanto no frio quanto no calor. Olha que coisa boa! E aqui você está dando importância, está dando para ela um significado, porque muitas vezes o fleumático tende, a criança do temperamento fleumático tende a ter uma certa complexidade de si mesma. Acha que todo mundo é melhor do que ela, por ter uma vida muito interior, muito reservada, não gostar muito de arriscar os enfrentamentos das dificuldades, do que pode ser diferente, reserva-se muito em si, mas traz nisso uma certa tendência da complexidade, de achar-se inferior aos outros, achar que tudo é bonito, mas ela nem tanto. E eles querem se reafirmar, eles querem este reconhecimento. Então, no momento em que eles vão ganhando confiança, que eles vão sendo motivados ali pelas suas qualidades, eles se sentem mais seguros de ousar, de sair para fora, né? De fazer algo a mais ali, mais arriscado, que é independente da sua característica. Isso você começa a ver logo nessas primeiras idades, né? Ali 4, 6 anos, você com essa abordagem, você já começa a perceber essa marcação de confiança, o quanto que isso faz diferença para a criança. Então, vamos andando. A gente também precisa aproveitar do elemento da água para dizer o quanto que a água pode ser forte. Porque tende aquela moleza, né? Tende a ser aquela tímida, aquela que não ousa, que não enfrenta. Mas quando você começa com essa analogia, você pode usar ao seu favor o mar, a tempestade, o furacão. Olha só quantas coisas interessantes que a água pode manifestar a força. Já viu que tudo depende do que motiva a água? Quando a gente abre a torneira devagarzinho, pouco volume da água, ela fica fraquinha. Mas se a gente abrir forte, abrir tudo,
Deixa vir tudo, meu filho. Quando você precisa de força, quando você precisar enfrentar alguma coisa, quando você quiser andar de bicicleta, você vai com tudo. Deixa, se entrega que você é muito forte, é muito capaz, assim como a água do mar que vem com aquela onda que leva tudo. Você também tem essa mesma força com você, porque você se parece com o elemento da água. E Deus te deu a capacidade de fazer tudo que você quiser fazer com o seu temperamento, com essa água que às vezes te influencia a agir. Olha que coisa boa! Dessa forma, a gente está entregando para a criança aquilo que ela é com as suas potências. A gente não está focando nos defeitos. E esta é a minha linha de educação acerca dos temperamentos. Nessas primeiras idades em especial. Os defeitos existem, os defeitos vão aparecer, mas eu pego ele e converto ao nosso favor. Depois a gente vai marcando eles com mais precisão, porque eles vão sempre existir, mas a criança já vai estar percebendo mais força nela, mais confiança nela, entende? A gente também pode falar sobre as emoções. A criança, quando começa ali a concretizar a sua fala, com 4, 5 anos, a gente percebe que ela chora muito, parece que demonstra tudo, que sente muito, mas as emoções não marcam nela muita força. E aí, quando ela fica muito intensa, né, fica muito dentro dela, quando sai com tudo. Então, já percebeu quando você vai brigar, né, dar uma bronca, né, em uma criança do temperamento fleumático, ela fica olhando e o olho começa a encher d'água. Daqui a pouco ela, aquele choro que descontrolado, que parece que não aguenta mais. Aqui eu gosto de usar a analogia do refrigerante. Um refrigerante, quando a gente coloca, como ele tem gás, se eu sacudo ele e eu vou abrir de uma vez, ele sai chiando, esparramando com tudo, sai explodindo, sai descontrolado. Depois que aquele gás todo saiu, pronto, acabou. Ficou só o líquido mesmo ali dentro, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Esta é a mesma impressão da emoção das pessoas desse temperamento. Quando guarda, quando sai com tudo, sai desordenado, sai sem perceber muito o que aconteceu e de repente pronto, só precisava sair. Meu filho, vamos lá. Se a gente vê como que este gás ali dentro pode sair ordenado, para que eu vou desperdiçar refrigerante? Para que eu vou desperdiçar este líquido? Quando você perceber que está sentindo alguma coisa, já começa a falar ou então já começa a controlar. Perceba que você pode. Perceba que quando você vai fazendo isso aos poucos, você não vai precisar explodir que nem um refrigerante. E aí não vai desperdiçar energia, não vai desperdiçar o seu líquido. Olha só, desperdiçar energia não é energia que eles tendem a guardar e que eles querem se economizar para não ter muito atrito, para não ter muito problema? Neste momento, o que você está ajudando ele a perceber é que ele pode guardar mais energia falando das suas emoções, expressando os seus sentimentos da forma correta. Não vai ser fácil, eles não são os mais expressivos dos seres, mas também é muito importante fazer e ajudar nisso. O que precisa fazer? Deixa eu ver, ajudar. Quando você vê que a criança não está querendo, está com alguma dificuldade de enfrentar um desafio, de fazer algo em que ela ainda não queira, você olha para ela, depois de ter feito todas essas motivações, eu sei que você é capaz, eu sei que você dá conta, lembra que a água pode ser como gelo, lembra que a água pode ser como um mar, um oceano, uma onda forte, lembra que tem as tempestades, as chuvas. Então, você também, se respirar e concentrar, você pode fazer. Mas o que você precisa fazer? Você precisa ser quem você nasceu para ser. Quem Deus te fez? Deus te fez para ser uma pessoa equilibrada. Deus te fez para ser uma pessoa livre. Então, se acalma, pensa no que você realmente quer fazer agora e aí você vai lá e faz. Dessa maneira, você está ajudando a criança a perceber quem ela é antes
de perceber as limitações do seu temperamento. Então, isso também é sempre bom reprisar, refrisar, né? E colocar ali de forma bem concreta a cada abordagem. Gente, pelo amor de Deus, presta bem atenção, isso é muito importante. Não senta com seu filho e faça uma ladainha sobre o temperamento dele, sobre essas reflexões. Aproveite as oportunidades ou crie oportunidades pontuais, para que você vai dando isso para eles aos poucos, como alimento do imaginário, alimento da alma, alimento ali das suas convicções, gradativamente, de uma forma muito natural. Graças a Deus, os elementos, os 4 elementos, eles são muito palpáveis e eles estão presentes em tudo no nosso dia a dia. Então, não tenha ansiedade de marcar isso de uma vez só e agora vem cá que você tem que entender isso aqui tudo de uma vez. Não é assim que funciona, tá bom? Quando a criança começa ali por volta dos seus 8 anos, é onde a gente começa então com a concretização da evocação da personalidade. Até aqui a criança não tem muita personalidade ainda, porque ela não tem uma história, não tem uma construção de experiências, né, muito concretas, duradouras. Não tem ainda, ela ainda está conhecendo, recebendo tudo. Aos 8 anos, ela ainda está recebendo também, mas a diferença é que ela já tem muitos exemplos de experiências, tanto dela quanto dos outros. Então, neste momento, você já pode começar a evocar a personalidade. Se é a primeira vez, se o seu filho ali, se você não começou este curso cedo, né, com a criança ainda novinha, é a primeira vez que você está apresentando para o seu filho, tá ali por volta de 8 anos, conte a historinha também. Além deles gostarem da historinha, ele ainda vai ter mais propriedade acerca dos elementos que a historinha vai trazer. Você vai estar entregando para ela a compreensão do que está por trás daquilo que você está falando. Mas aqui nesta idade, você já não faz... não precisa se preocupar tanto com o lúdico, né, da percepção do seu elemento, da água. Ele já tem estrutura e capacidade de saber distinguir, de saber perceber o que acontece na água. Nessa idade, provavelmente já até viu na escola ou nos estudos acerca dos estados da água, né, dos estados físicos da água. Então já tem bastante coisa, já tem bastante recursos aqui para que trabalhe com ela sobre isso. Então, neste momento, você já pode começar a trabalhar com ela as características mais marcantes, ou seja, aquelas mais negativas do temperamento. Você pode falar, por exemplo, em relação aos medos. Olha só, dentro da água existe tanta vida, existem tubarões, existem seres de toda espécie selvagem, jacarés e tudo mora dentro da água. A água tende a ter muita coragem, porque tem tudo isso dentro dela. Ela só precisa deixar manifestar e deixa sair as coisas que tem, as forças que estão dentro da água, dentro deste elemento. Meu filho, você precisa perceber que não precisa ter medo. O medo vai existir para te paralisar, para fazer com que a água fique ali, ó, calminha. Mas quando você quiser agir, respira fundo, pensa em tudo aquilo que você tem de força dentro de você e coloca para fora. Deixa sair e aí você vai perceber o tanto que é prazeroso fazer as coisas. E você vai olhar depois para o medo e, não tenho medo, eu não preciso ter medo. Até porque Deus me fez uma pessoa livre e me deu tudo que eu preciso para ser forte, para ser corajoso, para ser calmo, para ser tranquilo. Você que escolhe. Em que momento que você quer usar a sua coragem? Em que momento você quer usar a força? Você domina isso. Isso não domina você. Não precisa te parar. E nessa forma você está entregando para ela ali aquilo que ela tem desejo de fazer dentro dela, mas ela para e fala assim, não, mas isso não é para mim. Isso é para fulano, para Beltrano, para o meu irmão, para o meu pai, mas não é para mim. E isso não é uma verdade. Você também pode dizer que é muito importante a gente perceber que a água, ela não precisa se alterar.
Olha, quando as coisas entram na água, a água começa a receber algumas essências. A água, quando coloca açúcar, a água fica doce. Se eu coloco sal, a água fica salgada. Se eu coloco terra, a água fica suja. Mas nunca deixa de ser água. É água doce, água salgada, água suja, mas é água. Olha, meu filho, entenda que quando você estiver com as suas amizades, você vai estar ali no meio do ambiente, vai experimentar muitas coisas, mas você é você. Quem é você? Você é filho de Deus, amado, livre, nasceu para ser força, para ser dominador de toda a criação, de todas as coisas. Então você não precisa se deixar alterar pelo que os outros falam. O que importa é quem você é. E Deus sabe quem você é, e eu também. E eu acredito em você. Você é muito bom, você é muito capaz. E aqui você está ressaltando aquilo que ele tem de força, que ele não necessita daquilo que vem do outro. Às vezes, por se sentir, por achar que é um pouco mais fraco, ele acha que precisa estar com os outros e depender da força do outro para ele conseguir se organizar e se estruturar. Isso não é verdade. Isso ali passa pela sua inclinação do seu próprio temperamento, mas que quanto pessoa ele pode e deve dominar isso, certo? A gente também vai perceber o quanto que a água às vezes tende a se estremecer com as circunstâncias, né? Então, por exemplo, aconteceu um acidente, uma morte de alguém, uma coisa mais trágica, a criança às vezes fica ali apreensiva, não sabe lidar muito com aquilo. Calma, meu filho. Lembre-se que você pode ser como gelo, que neste momento a gente precisa ter calma, resolver as coisas e depois a gente vê o que a gente precisa absorver, o que realmente foi o resultado de tudo isso. Porque se a gente se agita assim que acontece, a gente acaba perdendo o nosso equilíbrio, a nossa constância. Entenda uma coisa, a água ela demora para ser excitada, mas ela é facilmente abalada. Então ela demora a extrair dela para entregar para fora, mas facilmente ela sente, facilmente ela se agita, facilmente ela é de alguma maneira ali abalada por aquilo que acontece fora. Quando você coloca um copo na água, você pode colocar para a criança água dentro de um copo e bater na mesa ao lado dela. Olha só, a água balançou todinha. Mas veja o que aconteceu depois. Ficou tudo bem, ficou tranquila. Então entende que é isso aqui que acontece com você também. Calma quando as coisas acontecerem, espera um pouquinho, deixa tudo se acalmar e depois vai lá e põe para fora o que você sabe que tem que ser colocado. Porque você vai se sentir bem, vai perceber que você pode colocar para fora, pode comunicar, você tem força para isso, você tem capacidade para isso, você é muito bom nisso. E ela vai ganhando confiança e vai estruturando. Bom, quando chega ali por volta dos 10 anos, já é hora de você entregar para a criança as nomenclaturas, as marcações, dizer para ela ainda com mais propriedade sobre o conhecimento do seu temperamento. Pode falar já de Hipócrates, pode falar dessa associação com as estações do ano, com os elementos, pode dar para ela ali mais substâncias para ela estruturando e falar assim, nossa, eu conheço isso. Porque ao conhecer, quanto mais ela conhece, mais ela vai aceitar. E quanto mais ela aceitar, mais ela vai ter condições de se superar. Entende que é um processo gradativo, que precisa respeitar ali a cada fase da criança e que a gente pode usar disso a favor em todos os instantes. Aqui por volta dos 10 anos, você já vai poder ajudá-la a compreender os outros elementos, se ela ainda não compreende, e acerca das experiências humanas. Olha só, tal pessoa é assim. É bom você, inclusive, usar as pessoas que têm o temperamento igual ao dela, o temperamento fleumático também, para ela perceber como que a pessoa é. O que a pessoa poderia fazer diferente? O que ela, quanto
Uma criança deste temperamento quer fazer com o temperamento dela, que ela é livre, que ela pode fazer, mas que também ela tem que respeitar ali as suas intimidades, aquilo que para ela, não, mãe, eu tô bem assim, eu tô bem assim tranquila. Tá bom, se tá bom para você assim, ok, não tem problema. O que a gente quer que você entenda é o que você pode fazer, tá? Não é exigir da criança, só porque então agora ela conhece o temperamento dela, exigir que ela se violente para ela ser algo que ela ainda não esteja preparada para ser. Lembra de que dentro de todos nós existe o desejo de sermos bom, existe o desejo de fazer o bem. Ela quer usar disso de uma melhor forma possível também. Mas à medida em que ela é respeitada, sobretudo o temperamento da água, à medida em que ele é respeitado, em que a criança se percebe ali tranquila para agir, ela vai agir daqui a pouco e te surpreender. Ela vai poder fazer disso com mais confiança, quando ela estiver mais segura de agir. Não se preocupe de achar que você está negligenciando ou sendo ali conivente com aquela inércia, né? Mas isso não é uma verdade. Isso significa que você está ali, fazendo sua educação aos poucos, estruturando cada vez mais, dando os passos para ela, dando como que um mapa interior que ela vai conhecendo o território e depois ela pode chegar num lugar de força, exercer a potência que tem dentro dela, certo? A gente também pode ajudar a falar mais sobre a ordenação dos defeitos dominantes. Como que ela pode ordenar isso? Qual é o defeito dominante da pessoa do temperamento fleumático? É uma certa assídia. Às vezes as pessoas pensam que é preguiça, mas não é justo, porque você percebe que ela tem energia, ela tem uma vida interior, e quando ela gosta de algo, ela se dedica para aquilo com muito afinco, com muito esmero, inclusive. Então não é justo essa questão da preguiça, porque o preguiçoso tem preguiça para tudo. A verdade é porque eles têm a assídia. E o que significa assídia? É diminuir o valor de algo, porque ela, ao verificar aquilo, ao mirar aquela coisa, ela se acha incapaz de realizar. Então ela prefere não fazer. E aí, para ela não fazer e não se sentir mal com isso, ela diminui o valor daquilo. O que a gente está fazendo neste processo todo de construção, de conhecimento, é justamente mostrar para ela as forças que ela tem, as possibilidades que ela tem. Então, aquilo que estava tão distante já não vai ficando mais tão distante assim. Aquilo que provavelmente parece ser tão difícil, de repente, ao construir isso de uma forma saudável e sustentável, ela vai percebendo que já não é tão impossível, tão difícil assim. Então, ela vai começar a chegar próximo aos valores mais altos. E qual é o valor mais alto de um ser humano? É ser santo, é ser perfeito, é ser pessoa, agente de si mesma. Aquela pessoa que não vai estar sendo sempre influenciada pelos seus instintos baixos, pela sua inclinação desordenada do pecado. Mas aquela pessoa que percebe em si que, apesar dessas inclinações, apesar do pecado, das limitações, ela também tem força. E essa força se torna totalmente plena, se torna potencializada, se torna forte o suficiente para alcançar a santidade, porque essa força se encontra com aquilo que Deus nos deu de graça, com a redenção. Olha, meu filho, todos nós temos defeitos. E aqui, nessa idade, isso já precisa ficar cada vez mais claros. Todos nós erramos, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades. Todas as pessoas que têm o seu próprio temperamento têm as suas próprias dificuldades. Se para um é muito fácil falar e se expressar, correr, fazer isso, para eles vai ser mais difícil ter esta calma que você tem, este acolhimento que você tem. Cada um tem uma dificuldade específica, mas todos nós fomos feitos para ser tal como Jesus. E aqui a gente vai
orientando cada vez mais para que eles percebam a perfeição de Jesus e queiram se assemelhar a Ele, já não mais ao seu temperamento, já não mais ao seu elemento. Você tem todas as possibilidades com elementos para que você possa ser como Cristo. Acima de tudo isso está o seu ser pessoa. Então vamos buscar a santidade, vamos lutar contra esse defeito dominante, porque isso não é seu, isso não precisa te definir. Isso vem para te atrasar no caminho rumo a Deus, rumo a ser quem você nasceu para ser. Então vamos lá. Então aqui a gente precisa ajudar dando mais reforços objetivos para ela, práticos, da vida concreta, porque aquilo que é concreto tem muito mais significado para a pessoa do temperamento fleumático, porque como ele já é muito abstrato interiormente, já tem uma vida de abstração muito intensa dentro dele, receber mais abstração não é interessante. Mas receber algo concreto, ele vai trazer para dentro, vai trabalhar com aquilo e vai ter mais condições de expressar. Lembra que a nossa condução importantíssima para a criança do temperamento fleumático é ajudá-la a expressar-se com respeito, com acolhimento, mas sempre mostrando para ela que ela pode. E você só vai ajudar a fazer isso falando para ela das potências dela. Não marque para uma criança do temperamento fleumático as suas dificuldades, as suas falhas, os seus erros. Não que isso não seja importante ser dito, né? Errou, cometeu uma falha, presta atenção, não está certo. Mas sempre venha junto com essa motivação positiva, na certeza de que você acredita nela. À medida em que ela percebe que alguém acredita nela, que alguém está junto com ela, ela vai se sentir mais segura e mais à vontade para se expressar, tá bom? Qualquer dúvida, por gentileza, não hesite em mandar mensagem para nós. Aguardo o seu feedback, a sua partilha pessoal acerca do que você tem absorvido do curso para você, para os seus filhos. Qualquer dúvida, por gentileza, fale conosco, mas não deixe de partilhar com a gente as suas experiências também. Isso nos ajuda muito a enriquecer ainda mais as nossas aulas e a dar para você aquilo que você precisa receber, tá bom? Obrigada!